Seja bem-vindo ao programa Fórum. Hoje nós vamos falar sobre uma das profissões mais antigas, a do artesão. O ofício foi recentemente regulamentado no Brasil. O mercado de artesanato movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano. Segundo o IBGE, cerca de 8 milhões de pessoas estão nesse ramo. A técnica de transformar matéria-prima em peças únicas por meio da destreza do trabalho manual é utilizada pelo homem desde o início da sua história. Os primeiros artesãos começaram a fabricar seus bens no período neolítico, 6.000 anos antes de Cristo. No Brasil, o trabalho de milhares de artesãos aquece a economia local, atrai turistas brasileiros e estrangeiros pela diversidade dos produtos. Nas regiões Sul e Sudeste, produtos feitos com folha de bananeira, assim como panelas, potes, moringas, jarras e cerâmicas, são destaque. Minas Gerais se destaca pelos tapetes e colchas feitos manualmente. Na região Centro-Oeste, o foco também está no bordado e nas atividades relacionadas a madeira, barro, tapeçaria e semente. Assim como nas outras regiões, o bordado também é muito popular no Norte e Nordeste. Mas a influência indígena faz da cerâmica uma das produções mais presentes na região. Quais são os reflexos desse reconhecimento para a economia brasileira? Quem nos ajuda a discutir esta e outras questões, Isabel Gonçalves, presidente da Confederação Nacional do Artesão, e Luiz Fernando Cordeiro, mestre em Direito do Trabalho. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no programa Fórum. Bom, estávamos falando de uma profissão muito antiga, mas demorou muito para ser regulamentada aqui no Brasil. Era uma reivindicação da categoria? Foi bem recebida essa legislação, Isabel? Sim, era antiga a luta, né? Dentro dos nossos arquivos, são mais de 30 anos de mobilização em defesa dessa lei, onde tivemos 5 legislações arquivadas no Congresso por falta de compromisso político e também pela própria categoria que não estava organizada para ter essa força que hoje estamos construindo através da Confederação. Certo. Junto com os direitos que estão chegando para a categoria, chegam os deveres também, não é, doutor? Com certeza. Como a colega bem falou, né? Interessante que uma categoria que tão antiga, a primeira a ser regulamentada ao longo da história do direito do trabalho, antes da Revolução Francesa era a única categoria a ser regulamentada nas chamadas corporações de ofício, depois que vieram as outras categorias, né? As primeiras que tinham os direitos e com os deveres, e hoje com a regulamentação vieram também os direitos e também os deveres, principalmente com as chamadas contribuições sociais, que serão revertidas para a Previdência Social. Isso pode se tornar um problema para uma adesão de quem está na informalidade, você ter também esse custo para estar dentro de um trabalho formal? Não. Hipótese nenhuma. Até porque muito da categoria já pagam o seu INSS autônomo. Mas anseia pagar como artesão porque é de fato e de direito a profissão dele, a minha profissão. Então, eu quero que o meu INSS, eu quero pagar o INSS como artesã. E os artesãos que já pagam como autônomo já garantem, né, essa questão. Temos hoje até uma situação perante a legislação que foi criada do MEI, onde estabelece até mesmo o sistema, de certa forma, força, né? Porque existem algumas orientações para trabalhar com artesão, através do próprio SEBRAE, que só trabalha se ele for MEI. O MEI garante... Microempreendedor individual, né? Isso. É uma lei para produto morto, é fantástico. Para quem é um pequeno comerciante de lanche e vende um carrinho, isso é bom. Nosso produto tem alma. Nosso produto é uma arte, nós somos artistas. Concordo. E não pode se estabelecer um limite diante da Previdência ao artesão igual a qualquer outra profissão, não é isso? Então, quem vende cosmético vai ser avaliado igual à nossa profissão. Nós passamos horas e horas a criar, a produzir, né? Necessitamos de um olhar diferenciado dentro da roupagem da legislação brasileira para a categoria.
Então, nós não temos um problema de termos um encargo, tanto que defendemos a lei onde num artigo já versa sobre a questão da Previdência Social. Uhum. Como é que a lei define artesão? Ela fala que é toda pessoa física que presta serviços, né, manuais, que pode utilizar equipamentos, né, nessa atividade, que pode se associar ou ainda trabalhar como cooperado, não é? Agora, a lei, ela deixa algumas aberturas ainda a ser regulamentadas. E nessas aberturas que nós teremos que ainda aguardar essas regulamentações que ainda serão objetos de debates. Quais são essas possibilidades, doutor? Olha, nós temos teremos que ainda regulamentar, como foi colocado aqui, a alíquota, né? Qual será a alíquota do INSS para o artesão, né? Porque hoje ele paga como autônomo, né? Então, nós teremos que saber quais serão as alíquotas para o artesão. Nós teremos que saber ainda como vai ser essa abertura de crédito especial para o artesão, como será feita, porque a lei fala que será autorizada a criação de uma escola técnica para o artesão, mas não especifica como ela será, quando será, de que forma será, né? A carteira também do profissional, do artesão. Então, fica a cargo agora de uma lei infraconstitucional regulamentar todas essas anuências. O que a senhora acredita que vai acontecer de imediato para a categoria com essa regulamentação? O nosso grande problema é que nós não tínhamos um marco legal. Então, ter a lei tem um marco legal. Nós, como cidadãos brasileiros, nós podemos reivindicar essas ações, essas políticas para nós. Isso é um primeiro grande momento. E como o colega falou em relação a quem é artesão, é justamente aquela pessoa que começa começo da produção até o término, ele tem todo o domínio daquela técnica, podendo ou não usar algum equipamento, desde que não seja em linha de reprodução, não é isso? De um produto morto. Reprodução indica um produto morto. Produto que é feito individual, ele tem alma, porque o artesão só faz daquele tipo aquela. Então, nós temos na lei que garantir isso, e ela versa sobre isso quando diz quem é artesão, e no artigo 2º também, quando ressalta que essa produção manual, ela tem característica cultural. Então, dentro do contexto cultural, não qualquer peça, vamos supor na Europa, um pintor de parede, ele é artesão. Um esteticista, ele é artesão. Aqui no Brasil, não. Nós temos a legislação agora que garante quem é artesão. Quem produz o produto, que tem uma atividade, que tem a característica cultural e que tem o domínio, o trabalhador tem esse domínio. Então, nós, com esse impacto da lei, nós vamos trazer primeiro um mecanismo legal para que as políticas sejam implantadas e para que nós, cidadãos, também possamos reivindicar nas esferas públicas os nossos direitos que até então estão adormecidos. Nós estamos falando de pessoa física, mas a lei prevê a possibilidade de cooperativas, não é? Qual a importância disso, doutor Luiz? Olha, nós até conversávamos, né, antes aqui. É interessante porque é aquele velho ditado que a união faz a força, né? E que uma andorinha não faz verão. Então, a união desses artesãos, ela pode realmente trazer muitos benefícios, né, numa cooperativa, numa associação. Agora, o grande problema que eu vislumbro é numa possível terceirização, né? Nós sabemos que hoje o assunto terceirização ele é muito polêmico, tem trazido aí vários questionamentos no nosso Congresso Nacional, na nossa sociedade civil, porque muito se questiona se isso não é a terceirização não seria um meio de se tirar direitos, de precarizar o trabalhador, no caso aqui o artesão, e porque tem se utilizado muito, né, as associações e principalmente as cooperativas nesse tipo de trabalho que é a terceirização para se precarizar. Então, se o produto dos artesãos eles são vendidos por eles mesmos, através da cooperativa, através da associação, eu acho que vai ser um meio de fortalecer a categoria, né? Um meio de o lucro ficar para eles mesmos, né? E um meio de implementar, de fortalecer a categoria, fortalecer os próprios artesãos, eu acho que é interessante. A partir do momento que entra um terceiro,
que nessa relação que busca esse lucro, aí eu acho que pode ser um problema para a categoria. Nós já convivemos muito bem com as nossas entidades, né? Que para nós, associação, cooperativas, sindicatos, no contexto, as federações, elas são entidades. Até então, não sofremos isso, mas também sabemos que existe, assim, grupos de pessoas que detêm cooperativas, essas empresas, né, digamos, né, que são as empresas que pegam pela fragilidade do próprio artesão, Sim. estão aí realmente ganhando absurdos em cima de uma produção que eles captam tão barata. Então, realmente, pelo poder legal de comercializar que eles têm, fica mais fácil, né, absorver essa produção e comercializar lá fora com um preço absurdo em cima daquele valor tão irrisório que às vezes pega direto da fonte, direto das entidades que produzem o artesanato no Brasil. Realmente é uma situação que temos que focar isso na normatização agora da legislação. O senhor abre uma discussão muito, muito boa e ampla, né? E porque se não queremos carregarmos conosco um CNPJ de MEI e nos igualarmos a essa situação, temos que também sermos fiscais dessas cooperativas que nos escravizam, né? Então, nós temos que ter esse cuidado agora perante a normatização da lei. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o programa Fórum. Dr. Luiz, a 13.180, ela prevê a criação de um selo de qualidade. O que ela prevê? Quem vai receber? Quem vai analisar se o produto merece ou não receber esse selo? Que diferença isso faz na vida de quem está por trás dessa profissão? Olha, é muito importante. Nós temos vários selos de qualidade. O mais conhecido é o ISO, né? Nós temos também selos sociais, selo ABRINC, por exemplo. Na minha época das arcadas, no Largo São Francisco, nós tínhamos um projeto piloto, né? Um selo de trabalho legal, também interessante, né? Que aquele produto foi produzido não com trabalho escravo, não com trabalho de crianças, né? Então, acho que um selo de qualidade, né? Principalmente quem compra um trabalho, como uma colega que falou, de um artesão, ele não compra simplesmente um produto. Ele não compra simplesmente uma peça, ele compra algo que sabe que tem uma alma. Ele sabe que é um produto exclusivo, ele sabe que é um produto que não vai haver outro no mundo. Então, saber que aquilo foi produzido com produtos de qualidade, que não foi material roubado, com produtos de escravos, de criança, faz todo uma complementação, né? Daquilo que ele busca, que é um produto com alma, um produto especial, né? Agora, o poder público, como eu falei, ele vai ter que regulamentar, né, uma agência, uma secretaria, alguém que vá realmente fiscalizar, alguém de direito que possa dar esse selo. Isabel, a gente falava no final do primeiro bloco sobre essa figura do atravessador, né? Que muitas vezes se aproveita da fragilidade, como você colocou, do artesão e o artesão continua ganhando pouco e ele ganha muito para fazer esse meio de campo. Mas às vezes também torna-se um facilitador, uma pessoa que consegue pegar o seu produto e trazer para novos mercados. Você acredita que isso pode ser facilitado a partir de agora? Que cada vez menos se precise dessa pessoa para fazer esse meio de campo, que o artesão consiga mais facilidades para apresentar o seu produto? Sim, acredito. Nós já vimos aí nesses últimos anos a abertura que se deu para a participação realmente do artesão nas feiras, no contato direto com a carteira de cliente, da questão da própria inserção na vida online, das redes sociais. Então, isso ampliou muito. Antigamente não tínhamos conhecimento de nada desses canais. Hoje nós temos, como artesão. Mas também temos alguns com dificuldades ainda. Quantos nesse Brasil, nesse grande Brasil, não tem internet, não é isso? Não conhece, não sabe nem um calendário de feiras. E a dificuldade, a facilidade dessas pessoas que chegam e vendem para ele naquele momento, que quer comprar o feijão, a farinha para botar comida em casa, é importante demais, com certeza. Digamos que eles são, no período, tirando a forma de escravizar o artesão, um mal necessário.
o atravessador, em certa situação, o mal necessário. Porém, existem atravessadores que eles conseguem ser tão mal que aí prejudica o artesão. Quando excede no número de produção com prazo curto para entrega, sabendo ali que eles vão ganhar muito mais, aquele artesão vai terminar doente para entregar aquela produção. Eu tive um produto aprovado porque eu criei um produto que é umas flores de vidro reciclado, e esse produto na feira, que é a maior feira de artesanato do Brasil e da América Latina, que acontece no meu estado, né, a FENEARTE, na primeira quinzena de dezembro, eu tive um produto aprovado por uma das grandes lojas do Brasil, e eles queriam uma produção enorme, e queria a exclusividade do meu produto. E eu não dei. Não dei. Às vezes a gente produz produto que se agarra com o produto, não quer nem vender, sabe? O produto é vivo, parece que é um pedaço da gente. Então, eu não quis vender, porque ali eu já enxergava que ele queria que eu botasse muito mais pessoas. Não, mas se você pode botar 10 pessoas produzindo, vai dar. E começou só em números. Aí eu vi ali que o contexto não era, porque nós artesãos não temos só esse lado do lucro. Primeiro, a gente tem primeiro, a expressão da arte que a gente está passando de dentro para fora. Segundo, a nossa subsistência. Então, existem pessoas essenciais para esse veículo aí. Mas o mecanismo de comercialização hoje é muito mais amplo. Até a questão do e-commerce, de todo esse processo, onde muitos artesãos já estão entrando nesse meio. Então, está sendo um pouco esvaziada a figura do quem terceiriza. Na minha cidade, nós éramos escravos de várias pessoas que pegavam a produção artesanal da tapete, né? Eu sou tapeceira, e pegava, na época, o pessoal não sabia nem medir. Eu tinha 14 anos, já estava estudando, já fazia hoje o 8º ano, o 7º ano, era a 7ª série, e eu sabia medir, multiplicar. E elas não sabiam, e muitas tapeceiras faziam o tapete de 2 metros, e a mulher chegava e dizia, não, você fez 1 metro aqui, receba pelo seu 1 metro. E eu ficava olhando assim, eu dizia que ele está errado. Aí eu fui dizer, e perguntaram, quem é essa menina? Aí eu disse, não, ela é tapeceira. E ali eu comecei uma revolução com as tapeceiras. Hoje as tapeceiras têm uma associação de 26 anos de idade que atua lá fortemente na questão da produção artesanal, mas elas mesmas já produzem os próprios tapetes, a emancipação. Então os atravessadores lá na minha cidade a gente já não deixa mais. Não se cria mais não, porque a gente não deixa. E a gente vende para fora através desses atravessadores que têm os canais internacionais. Mas aí a gente já vende com um preço mais justo, onde a gente sobrevive, onde dá abertura de produção para outras pessoas. E graças a Deus, eu acredito que isso está num patamar. Com essa legislação, com a lei, o governo vai criar patamar para financiamento, para abertura de mercado, ele tem que abrir. Porque a partir de agora, em relação a outros segmentos que já existem, como o trabalhador rural, o pescador artesanal, que sobrevive diante de políticas públicas que fomentam essa produção, está aí o exemplo. Cresceram. Exatamente. Então, os artesãos vão crescer, sim, com política pública através do marco legal. Agora, doutor Luiz Fernando, com a saída da informalidade, nós vamos continuar tendo Isabéis de 14 anos trabalhando? Olha, é uma faca de 2 gumes. Né? Quando vem a lei e regulamenta, né, vem direitos e vem deveres. Uma coisa da lei importante é que, com a regulamentação desse trabalho, nós poderíamos ter também pisos salariais, poderíamos ter, no caso de um artesão trabalhar para um empregador, ter o vínculo empregatício e reclamar na Justiça do Trabalho, que já podia, antes da Emenda Constitucional 45, desde a década de 40, com a CLT, lá no artigo 652, inciso 3º da CLT, fala em artífice, né, uma das competências da Justiça do Trabalho. Artífice é aquele que produz uma arte ou artesão. Então, a Justiça do Trabalho já era competente se um artesão trabalhasse para outra pessoa, né, para você reclamar na Justiça do Trabalho. Mas se você reclamava, ia ter na sua carteira o quê? Serviços gerais? Trabalhos manuais? Hoje você tem direito, com a lei, a ser registrado como artesão. Então, essa é uma importância para a Justiça do Trabalho. E, junto com isso, agora eu respondo a sua pergunta. Estando regulamentada, nós sabemos que o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, fala assim que é proibido qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo a partir dos 14, na condição de aprendiz. Isabel, você acha que é importante o aparecimento de escolas técnicas federais para se ensinar a fazer artesanato? É importante essas escolas, sabe para quê? Pela valorização dos nossos mestres.
Nós estamos com mestres morrendo, nós estamos com técnicas morrendo no Brasil. Eu vou dar um exemplo, a questão do mestres da balata no Pará. A balata é um produto que só se encontra na linha do Equador, lá na cidade, lá no estado do Pará, na região norte, que é riquíssima em produtos naturais. E quem são os mestres? Já idosos, né? Cadê a perpetuação dessa questão da valorização, o desmatamento para não alcançar esse tipo de vegetação, para continuar o extrativismo da balata de forma correta, para levar para a escola o menino a produzir a balata, que é um látex que transforma, né? Não é uma borracha, um brinquedo industrializado de uma borracha que por muitas vezes comprada aí de forma das Chinas aí, até mal à saúde faz. Então, nós temos produtos equivalentes a esse tipo de produto que entra no nosso Brasil afora e que tem um fundamento riquíssimo da questão cultural e a questão artesanal. Então, é esse princípio que a gente defende em relação às escolas técnicas. Luiz Fernando, quando se traz uma categoria inteira para a formalidade, como fica a situação dos que não vão alcançar os benefícios dessa legislação? O profissional que, por um motivo ou outro, talvez por até desconhecimento, opte por continuar na informalidade? Olha, primeiro que ninguém pode alegar a ignorância da lei. Né? A lei de introdução ao direito, a antiga lei de introdução ao Código Civil, nos coloca que ninguém pode alegar a ignorância da lei. Então, acho que também, junto com isso, né, é dever das entidades trazer a informação, né, da regulamentação da profissão. A partir do momento que a pessoa ela não quer trazer o seu trabalho formalizado, né, com a carteira, tudo, ela vai trabalhar como autônoma. Né? Ela não vai ter os benefícios, mas ela vai trabalhar como autônoma, como era antigamente. Né? Agora, eu só queria colocar um fato que eu acho que é interessante na pergunta da colega aqui, complementando, né, a sua pergunta para ela, que foi o fato de passar de pai para filho. Né? A partir do momento que agora está regulamentado, há uma exceção no artigo 402 da CLT que fala que, a partir do momento que os filhos, né, ou um parente trabalhem, né, para a família, não gera vínculo empregatício e isso não é, então, um ato ilícito trabalhista. Né? O filho trabalhar para o pai, desde que não tenha outros empregados. Então, se você é chamada empresa de familiar, né? Empresa de família, trabalho de família. Então, que acho que encaixa perfeitamente no caso do artesão, porque é uma arte. Isso é passado tradicionalmente de pai para filho. Né? Então, uma vez regulamentado, que tem os deveres, né? E se encaixa perfeitamente agora dentro do direito do trabalho. Então, no caso de passar de pai para filho, a filha que ajuda a mãe a fazer o tapete e vai aprendendo o ofício, está perfeitamente dentro da legislação trabalhista. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois aqui no fórum. Felizmente, o programa está terminando. Hoje nós conversamos sobre a regulamentação da profissão do artesão. Quem participou do nosso bate-papo foi Isabel Gonçalves, presidente da Confederação Nacional do Artesão, também Luiz Fernando Cordeiro, mestre em Direito do Trabalho. Se você deseja assistir esta e outras entrevistas, você pode acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!